Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo aqui para você deixar o seu like neste vídeo. Não se esquecer de fazer uma visitinha à lojaassombrada.com.br e não se esqueça também que os relatos ao vivo acontecem de segunda a quinta às 9 horas da noite, tá? Às 9 horas da noite, não mais às 10. Belezinha? Então a gente se vê no ao vivo às 9 da noite. Vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Não é um relato muito longo, não. Na verdade, é um relato até médio. Mas ele parece ser interessante, pois o título diz: O dia em que ficamos invisíveis. Vamos lá, vamos ver. Olá, Ana e assombrados. A minha mãe vai contar o relato, tá? Fique tranquila, pois não tem nomes. Então, é a mãe dela que conta. Nós morávamos em uma cidade no interior de Goiás, que tinha somente um prédio. Eu era professora de uma escola particular, conhecida por ser a mais cara da cidade, e a minha filha de 6 anos também estudava nessa mesma escola, portanto íamos juntas. As aulas começavam às 7 da manhã e geralmente o meu marido nos levava de carro. Porém, ele mudou de turno no trabalho e tivemos que ir caminhando para a escola durante algumas semanas, já que não havia ônibus coletivo. A distância entre a nossa casa e a escola era de 3 quilômetros. Eu e minha filha nós saíamos de casa às 5h45 da manhã, quando o sol começava a surgir. O horário de verão começou. Logo, ao invés de sairmos quando o sol estava nascendo, passamos a sair na escuridão. Somente com algumas luzes dos postes para clarear as ruas. Eu vesti a minha filha com um casaquinho rosa e fomos caminhando para mais um dia de aula naquela escuridão. Passamos por uma avenida reta, longa e sem ruas cruzando por um longo trecho. Porém, faltando cerca de 1 quilômetro para chegar na escola, eu avistei um homem na rotatória. Curiosidade aqui, lá eles chamam rotatória de queijinho. Ele estava arrancando bruscamente a bolsa de uma mulher que passava por ali e ela soltou um grito. Quando ele virou, avistei um brilho em sua outra mão, que parecia ser uma faca. Eu fui diminuindo a velocidade do passo e pensei no que poderia fazer. Não poderíamos entrar em outra rua, pois estávamos naquele trecho reto da avenida que não havia ruas cruzando. Quando estávamos bem embaixo da luz de um poste, ele nos viu. Portanto, se voltássemos, ele ia correr atrás de nós e nos pegar. Então eu senti que eu deveria prosseguir. Fui caminhando lentamente e falei para minha filha o seguinte: olha aquele homem ali. Ele pegou a bolsa daquela mulher. E é perigoso. Faz uma oração para a gente ficar invisível. Falou isso para a menina: faz oração para ficarmos invisíveis. Quando chegarmos lá perto, se eu te disser para correr, corra o mais rápido que puder, até chegar na escola. Não chore, não grite, não tente ajudar a mamãe, nem olhe para trás. Vá para a escola e conte para as pessoas o que aconteceu, que elas vão pedir ajuda. Ai, que situação, meu Deus. Repeti algumas vezes isso para ela não esquecer. E assim prosseguimos, orando fervorosamente. Minha filha ficou muito assustada, tadinha, e quando estávamos mais próximo ali, ela ficou mais assustada ainda, e eu pude ouvir a sua respiração desesperada. E eu falei bem baixinho para ela: faz oração, invisível, invisível. Enquanto chegávamos mais perto, o homem estava distraído, olhando dentro da bolsa que ele havia roubado da mulher. E à medida que nos aproximávamos, eu ouvia o som do meu coração batendo cada vez mais alto. E eu orei com todas as minhas forças. Agora é que vem o sobrenatural de Deus. Quando íamos passar bem ao lado desse homem, ele se virou para nós. Eu olhei para ele e ele olhou para mim, bem para o meu rosto. Porém, era como se não estivesse me vendo.
Ele parecia um zumbi com os olhos vazios, assim. Era como se ninguém estivesse passando por ele. Ele ficou parado, olhando fixamente para o lugar em que estávamos, por um tempo, mas não nos seguiu com os olhos. Andamos um pouco mais, ainda orando para ficarmos invisíveis. Eu vi que tinha mais 3 homens escondidos, comparsas daquele homem. Eles estavam sentados, fumando e olhando mais outras bolsas. Intensifiquei as minhas orações e, graças a Deus, esses homens também não nos viram. Eu olhei para trás e vi aquele homem mexendo na bolsa como se estivesse sozinho na rua com seus comparsas, sem medo de ser visto, sabe? Eu falei para minha filha fazer a oração agora, agradecendo pelo livramento, e continuamos. Quando estávamos bem mais na frente, já distantes dele, quase chegando na escola, eu olhei para trás e ele nos viu. Fez um gesto com as mãos que parecia que ele estava pensando o seguinte: como elas passaram por aqui eu não vi? Sabe, tipo, fez um gesto assim que deu a entender que ele estava confuso. Pois a única forma de chegar ali onde estávamos seria passando por eles. Correu, e esse homem correu em nossa direção, mas ele desistiu, pois a mulher que fazia a limpeza da rua havia chegado ali perto dele, e também eu e minha filha estávamos muito longe, já bem perto da escola, então ele acabou desistindo. Assim que chegamos na escola, o pessoal já estava comentando sobre o assaltante e falando os nomes das pessoas assaltadas e machucadas com faca. Perguntaram se eu havia caminhado para chegar na escola e se tinha visto algo. Eu disse que eu o tinha visto, mas não contei a parte sobrenatural. Somente falei que ele não havia feito nada conosco. A dona da escola ouviu os comentários do que tinha acontecido e depois desse dia a polícia começou a rondar aquela avenida de madrugada e de manhã. A minha filha, apesar de ser pequena na época, ela lembra disso até hoje e me disse que naquele dia ela teve a prova de que realmente Deus ouve as nossas orações e faz milagres. E em todos os anos que se passaram, nunca duvidou disso, pois afinal nós ficamos invisíveis. Eu tô ansiosa para ouvir o meu relato sendo contado por você. Obrigada por ler, Ana. Com carinho, Fulana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, a moça, na verdade, que enviou o e-mail é a filha, a garota que estava nessa situação com a mãe. Isso nos lembra aquele outro relato, lembra que a gente contou aqui da moça que estava voltando da faculdade, da escola, não sei, de madrugada, que ela passava por um trecho perigoso e ela acabou ouvindo uma voz dizendo que não era para seguir por essa rua e sim por essa. E nessa outra rua ela acabou encontrando um rapaz que a acompanhou até um certo ponto, né? E realmente um homem a segurou pelo braço, tudo mais. Mas acabou que ocorreu tudo bem. Aquela voz falava para ela, fique tranquila, tal. Aí ela fingiu que o pai dela estava no caminhão, sei lá, o cara saiu correndo, sei que também foi livrada. E vários outros relatos que a gente já viu aqui de situações como essas, da pessoa. Teve um outro, de uma moça também que estava no ponto de ônibus, não tinha ninguém na rua, e um cara apontou lá do outro lado da rua e ele ia passar a passarela, ele estava indo na direção dela, uma coisa assim, não é? Só que a hora que ele chegou, ele parou na frente do ponto de ônibus. É isso. E aí ele olhava também assim pro ponto de ônibus e ela sentada, lá quieta. E ele parece que não a viu ali sentada no ponto. Ela estava assim, ó, ele estava 2 metros dela. E ele olhava assim. Então ela também acabou ficando invisível ali para a ameaça. Ou então aqueles casos onde uma pessoa se junta a você nessa caminhada de madrugada, né? E afugenta aqueles possíveis agressores, afugenta de uma forma que eles ficam extremamente assustados. Eu não sei o que eles veem, mas não é nada agradável. Mas o que a gente vê ali é uma companhia agradável de uma pessoa comum, de uma criança, de um animal, de um amigo. Pra gente não é nada assustador, mas pra quem vê, sei lá, olha e sai correndo. E a pessoa fica, por que ele saiu correndo?
Porque o que ele viu ali com você não era nada legal. Quer dizer, amigável pra ele, né? Bom, pessoal, alguém de vocês aí já passou por uma situação desse tipo, por algo parecido, já ficou invisível numa situação de perigo? Conta aí pra gente, deixa aqui nos comentários ou conta o seu relato pra gente. Beleza? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!